Oi, gente! Hoje eu levei meu filho Davi para uma consulta médica sobre alergia à proteína do leite de vaca. Mas não é nesse vídeo, eu não quero falar para vocês sobre essa alergia ou sobre o tratamento. Posso falar até um pouco, mas o enfoque desse vídeo aqui não é exatamente sobre essa alergia, né? Mas eu quero contar para vocês um pouquinho. Hoje o Davi, meu filho, está com 7 anos, ele vai fazer 8 anos no próximo mês. E por que eu levei ele nessa consulta médica, né? Eu descobri a alergia dele quando ele tinha 4 meses. 4 meses e alguns dias já. Eu estava voltando a trabalhar, estava de licença maternidade. E na semana em que eu estaria voltando a trabalhar, eu comecei então a dar para ele mamadeira de leite, aquela fórmula de leite infantil que todo mundo compra no supermercado, né? De acordo com a idade dele. E eu acho que foi assim, com uns 2 dias ou 3 dias, eu comecei a perceber que quando ele tomava o leite, ficavam umas bolinhas, parecia brotoeja, umas bolinhas vermelhas, parecido com espinha, com brotoeja, ao redor, embaixo da boca dele, no queixo dele. Eu percebi aquelas bolinhas e eu pensava que era devido à mamadeira, o contato da mamadeira, porque o bico da mamadeira era diferente, ele era um bico semelhante ao seio, então ele tinha esse contato aqui, eu pensava que era isso. Mas no decorrer dos dias, ele apresentou um dia, eu acho que foi no 5º dia, que eu estava para sair para o trabalho de manhãzinha, eu ainda não tinha saído de casa, eu ia sair, se eu não me engano, né? E aí ele vomitou o leite, começou a vomitar muito, e começou a ficar cheio de manchinhas na pele, manchinhas altas, e começou a ficar inchado. Foi aí que eu descobri a alergia. Até então eu não sabia dessa alergia ao leite de vaca. E até esse exato momento, até aquele exato momento, eu ouvia às vezes alguma história de conversas assim, né? De que alguma mãe tinha frescuras com o leite da filha. A fulaninha, a filha da fulaninha, só toma um leite especial, não pode tomar qualquer leite. Mas essa conversa era como se fosse num tom de filhinha, cheia de frescuras, entendeu? E quando isso aconteceu com o meu filho, foi aí que eu conheci essa alergia que eu não conhecia. E então a gente começou a fazer um acompanhamento. Daí fez todo sentido porque que ele perdeu tanto peso quando ele era pequenininho, e ele teve muita dificuldade de ganhar peso, e ele sempre esteve assim no nível de peso de risco, porque qualquer coisinha que ele ficasse doente, se ele perdesse peso, ele ia ficar desnutrido, sabe? Ele sempre foi abaixo. Não era abaixo, ele ficou um período abaixo do peso quando era bebezinho, recém-nascido não, bebezinho de meses, e ele foi conseguindo aumentar o peso, mas com muita lentidão, então ele sempre ficava ali naquela linha amarela do peso, sabe? Isso começou a fazer todo sentido. E por causa dessa alergia, eu tive que proporcionar ao meu filho uma alimentação diferenciada do que a maioria das crianças recebem. Porque eu lembro, e eu acredito que muitas de vocês devem lembrar, ou até as filhas de vocês brincam dando uma mamadeirinha para sua boneca. Então, nessa brincadeira, a gente já reproduz a nossa cultura ocidental de criar crianças pequenas com uma mamadeira de leite, né? Eu não queria dar mamadeira para os meus filhos, eu só dei mamadeira nesse período de transição
Quando eu voltei a trabalhar, que eu precisava dar o leite, eu tentei dar no copo e não conseguia, tentei dar na colher e não conseguia, aí a gente foi para a tentativa da mamadeira, mas ele ficou pouco tempo na mamadeira. Então a gente aprende isso culturalmente e a gente não reflete muito sobre a cultura da gente, né? E tudo que é diferente da nossa cultura, a gente julga estranho, a gente age com preconceito. Esse vídeo é mais para chamar a atenção sobre isso, né? O quanto nós, mulheres, somos cobradas de reproduzir a cultura que nós estamos inseridas e reproduzir isso na maternidade. E também o quanto nós, mulheres, ficamos nesse papel de cobrar, de falar do outro, de falar da outra mãe. Todo mundo gosta de julgar uma mãe sobre como educa os seus filhos, né? Então, é sempre alguém querendo ser cheia de conselhos de sabedoria para você quando você é uma mãe, principalmente quando você é uma mãe iniciante. E à medida que o Davi foi crescendo, ele foi sendo acompanhado pelo SUS, numa equipe de Centro de Saúde da Família, que aqui na minha cidade é muito boa. Essas equipes que a gente chama de posto de saúde, né, popularmente, aqui na minha cidade é excelente. Se bem que hoje já está bem precário, mas naquela época é excelente. Então ele ficou fazendo um acompanhamento com pediatras periodicamente e eu fui orientada sobre essa alergia pelos pediatras e também procurei conhecer um pouco mais, estudar um pouco sobre ela utilizando a internet, né? E descobri que, na verdade, essa alergia, descobri alguns fatores que podem ocasionar essa alergia, e descobri que algumas pessoas podem desenvolver essa alergia e permanecer com ela ao longo da vida, e outras desenvolvem essa alergia quando crianças, né, a partir do primeiro contato com leite de vaca, mas que à medida que vai crescendo, essa alergia pode passar, ela pode deixar de ter essa alergia. E os pediatras me orientaram que ele deveria ter uma dieta zero leite. Eu não cortei o leite. Muitas mães, quando amamentam um filho que tem alergia a leite, deixam de comer alimentos com leite, mas ele não tinha reação alérgica ao meu leite materno. Mesmo eu tomando algum leite, ele não tinha, né? A gente não identificava isso. Então, eu não precisei fazer a minha restrição, mas muitas mulheres que têm bebês, que amamentam e que essa criança tem alergia à proteína do leite de vaca, elas precisam até mesmo deixar de comer alimentos à base de leite para não passar isso na mama delas, mas eu não precisei. E então foi isso que a gente fez. Eu organizei a alimentação dele zero leite. Aprendi que dava para nutrir ele de uma forma satisfatória, sem nada de leite, só com coisas que a gente consegue produzir. E isso me fez repensar muito sobre a alimentação, sabe? Isso me fez repensar muito sobre a nossa cultura alimentar. E aí é o ponto onde eu quero chegar. Conforme ele vai crescendo, as outras pessoas que nós convivemos, pessoas próximas, pessoas da família, amigos, né? Mas muito quem está mais próximo, muito a própria família da gente, começa a julgar, tadinho, coitadinho, ele vai para um aniversário e não pode comer nada, coitadinho, aí fica nessa, né? Mas por que é coitadinho? A gente fica tão cego sobre a nossa cultura que a gente está inserido, que a gente acha que pra gente ser feliz, a gente precisa consumir tudo que a nossa cultura tem. E a gente não para pensar que ser liberto desses hábitos, não necessitar de comer tudo que todo mundo come, na verdade não é uma coisa ruim, não tem nada de coitado. Existem outras coisas que ele come e ele é feliz comendo essas outras coisas. As pessoas não percebiam isso. Que todo mundo, por exemplo, o refrigerante, saindo um pouco do assunto. Meus filhos não tomam refrigerante. E tem gente que acha coitado porque eles não tomam, nunca provaram refrigerante.
Mas refrigerante é uma bebida que não é saudável e os meus filhos são felizes tomando suco. Por que que ele precisa tomar refrigerante para ser feliz? Não precisa, gente. Isso é algo que é aprendido culturalmente. A gente precisa aprender a desmanchar hábitos que nós não precisamos deles, né? Então, eu ensino os meus filhos a serem felizes e não depender dessas coisas que a gente aprende culturalmente. Então, assim, o meu filho, ele conseguia comer bem e até melhor do que muitas outras crianças que não tinham alergia. E até quando ele ia para a escola, o lanche dele era diferenciado e as professoras sempre diziam, as professoras sempre admiravam a forma como o Davi comia, que para o lanche ele levava frutas, ele levava alimentos saudáveis. Então, a escola mesmo trabalha muito essa alimentação. Mas aí quando chega um momento festivo, a escola oferece refrigerante para comemorar ali, né? Eu não gosto dessa coisa de que você tem um discurso e uma prática que é totalmente diferente do seu discurso. A gente tem que ser original em tudo, no discurso e na prática, né? Então, eu venho trazer assim essa posição que nós somos cobradas e que nós também cobramos os outros. E às vezes a gente precisa passar por alguma situação onde o dedo é apontado para nós, para a gente poder enxergar isso, o quanto nós cobramos também dos outros. E aí eu chamo a atenção aqui para que você que está assistindo esse vídeo se coloque no lugar da outra pessoa e não aponte o dedo para nenhuma mãe, da forma como ela educa, da forma como ela decidiu criar os seus filhos, do tipo de alimento que ela dá. Eu estou colocando aqui no sentido de que quando nós trazemos uma cultura diferente da que nós estamos. Então, conforme a idade do Davi foi passando e esses momentos sociais foram ficando mais presentes na nossa vida, né? Existia sempre aquela cobrança, quando é que você vai levar ele para fazer um tratamento, porque a filha da fulana ficou boa dessa alergia, então exige... Aí toda pesquisa que você fez não importa, a verdade está na boca das outras pessoas. O que você escuta dos médicos não importa. A verdade está na boca das pessoas que estão ali lhe julgando. Você fica, parece que você fica assim, oprimida. E é isso que eu quero chamar a atenção, sabe? Se você que está assistindo esse vídeo é mãe e você já tem uma filha que já tem filhos, né? Não fique julgando a forma como a sua filha decidiu ou está conduzindo a educação dos seus netos. Você pode parar para se colocar no lugar dela. E você pode buscar dar conselhos que ajudem, ao invés de apontar dedos e julgar, né? Ou se você tem uma irmã, às vezes acontece também com irmãs, né? Uma irmã julgar outra. Nossa, gente, eu lembro assim que quando eu era mais jovem, eu olhava muito para a forma como a minha irmã mais velha lidava com os filhos dela, mas eu nunca tinha a experiência de ser mãe. E às vezes, no meu coração, eu julgava muito ela. E hoje que eu sou mãe, todas as vezes que alguém aponta o dedo para mim, me julga sobre a minha relação com os meus filhos, eu me lembro disso, sabe? E por isso eu sofro quando alguém aponta o dedo para mim, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque eu também já apontei o dedo, entendeu? Eu também já me coloquei na posição de julgar, e eu sei que quando a gente está nessa posição de apontar o dedo, a gente não percebe, a gente está cego, achando que a gente tem a razão, entendeu? Então, assim, se alguém te julgou também como mãe, desculpe essa pessoa, perdoe essa pessoa, porque ela estava querendo talvez ajudar, mas ela não sabia como ajudar, e aí ela acabou errando também. Então, vamos perdoar. E aí é isso que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo. E hoje, então, eu levei o Davi nessa consulta. Mas por que eu levei, né? Primeiro, porque ele já está com 7 anos de idade e ele já sabe manifestar a vontade que ele tem de não ter essa alergia.
porque ele não, porque assim, por mais que a gente tome todos os cuidados, uma vez ou outra, ele em algum ambiente fora de casa, ele acaba tendo algum contato com leite e aí ele sofre com reação alérgica. E ele tem vontade de não ter essa alergia. Então, para atender à vontade do meu filho, eu então levei ele para essa consulta médica, né? Para atender à vontade dele. Esse foi o primeiro motivo, né? E aí, um segundo motivo vem dessa cobrança, sabe? Das pessoas ficarem dizendo pra você que tem cura e tal. E aí, enfim, o que eu ouvi da médica lá é justamente o que eu já sabia. É lógico que eu aprendi outras coisas que eu não sabia, como o antialérgico que eu tava usando dele, ela trocou, ela disse que já tava saindo de linha o que eu estava usando, que não era, que era melhor usar outro. Valeu a pena, pra mim valeu muito a pena. E o que eu ouvi dela foi justamente o que eu já respondi às pessoas, que a cura, vou dizer assim, a cura da alergia, ela é individual, ela depende do organismo da pessoa. Às vezes dá certo com uma pessoa fazer um acompanhamento, dá certo essa pessoa ficar livre dessa alergia, e para outros não. E pelo que eu contei sobre o meu filho para ela já me deixou assim ciente de que pode ser que, como parece que no caso dele, essa alergia se apresenta mais severa. E aí pode ser que a gente, mesmo tentando tratar, fazendo lá alguns procedimentos, pode ser que ele ainda assim continue com a alergia. Então, assim, você acaba ouvindo o que você já sabia, mas acaba que foi bom ter ido, né? E para poder, digamos que, responder a essa cobrança exterior das pessoas, sabe? Que às vezes, assim, a gente como mãe é colocada, né? Como se a gente tivesse que fazer da forma como os outros pensam sobre a educação dos nossos filhos, né? E essas cobranças, esses julgamentos vêm muito em cima do primeiro filho, né? No momento em que a gente está precisando aprender a ser mãe, as pessoas julgam a gente de todo jeito, sabe? E eu, além da alergia à proteína do leite, o Davi também é autista. E assim, eu já ouvi de pessoas assim, apontar o dedo e falar assim que a gente tinha que levar... Eu não lembro agora exato, mas... Não lembro exato, mas, por exemplo, quando acontece algum evento pontual onde o autismo, digamos que vira o foco, vira um problema, vira um foco, né? Aí vem a pessoa e fica falando, eu já falei e tal, por que vocês não levam? Tipo, como se a culpa do que está acontecendo fosse a gente. Na verdade, os problemas de saúde hoje são vistos ainda de uma forma totalmente errada. Eu sou formada em educação física e por um bom tempo eu trabalhei em serviços de saúde, especificamente no serviço de saúde mental. Então, essa experiência que eu tive na minha vida profissional, eu trago para dentro de casa. E é por isso, assim, que eu me sinto mais segura na forma como eu lido com meu filho, que é autista, né? Então, é duro, às vezes, aguentar o julgamento das pessoas, mas eu fico quieta ali porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E eu sei que a pessoa que me julga, ela não sabe o que ela está falando. São pessoas que acham, na sua juventude, que tem a razão, que tem a verdade. É um comportamento que é muito comum na juventude, né? As pessoas, por serem jovens, acham que tem a informação mais atual do mundo, sabe? E gostam de apontar o dedo e julgar os outros.
Então é um comportamento da juventude natural, e aí nessas horas eu fico me lembrando disso, né? De que a pessoa não sabe o que ela está falando, de que a pessoa é jovem, e aí tem aquele ímpeto da juventude, e aí a gente aguenta, a gente suporta, porque a maturidade faz isso, faz a gente saber suportar as fraquezas do outro, que às vezes o outro está se achando sabido e na verdade está tendo um comportamento tolo, mas quando a gente é maduro, a gente precisa saber suportar essa imaturidade dos outros, né? Então, assim, eu já vivi, assim, tô sempre vivendo alguma situação de julgamento. A escola também tem essa postura de cobrança, coisa que eu ouvi, assim, ano passado de uma diretora, sabe? E querendo, às vezes as pessoas querem colocar, assim, uma responsabilidade pra você, assim, que a gente não pode mudar uma realidade, não, sobre a saúde do filho da gente, só porque ele precisa se adequar a uma sociedade, né? Nós fazemos a sociedade e essa sociedade precisa de transformação, então nós precisamos enfrentar e trazer essa transformação. Então eu não quero ficar assim cedendo a forma como a cultura é colocada hoje. A gente precisa transformar essa sociedade, sabe? E aí eu quero assim abrir aqui esse espaço nesse vídeo para falar sobre isso. E aí eu quero colocar aqui no canal essa experiência da alergia do Davi, para dar força para outras mães que têm filhos também com alergia à proteína do leite e que têm dificuldade e enfrentam situações parecidas. E depois também eu quero colocar aqui um pouco sobre o autismo do Davi. É um autismo leve, ele não toma medicação, mas muitas vezes eu sei que o que a criança precisa, na verdade, é de um suporte, de um apoio que medicação não resolve, sabe? Então, assim, eu tô falando isso não só como mãe, mas também como uma pessoa que trabalhou um pouco nessa área. Então, eu trago um pouco disso também. E aqui eu finalizo esse vídeo. E se você gostou, curte, compartilha com pessoas que precisam ouvir. E aí eu abro espaço aqui nos comentários, deixa o seu comentário aqui também, né? E se você quiser sugerir algum tema, colocar alguma coisa nesse sentido, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, tchau e até o próximo vídeo.